e hoje eu só vivo de terapia, só terapia e não vejo mais. Eu me sinto assim realizada com tudo isso. É muito bom. Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta. Nesse programa eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força, se utilizando da metodologia humanoterapeuta e que hoje vivem financeiramente de terapia, sendo terapeuta da sua própria vida. E hoje eu estou aqui conversando com uma humanoterapeuta, com a Vanessa, e eu queria, para a gente começar, saber, a sua maior dor se transformou na sua maior força? Com toda certeza. Eu vim, de uma dor da rejeição, e eu só consegui reconhecer essa dor mesmo, porque foi muito complexo para reconhecer ela, em 2019, que foi onde eu tive um encontro aí com o Espaço Humanidade através, das redes sociais. E por que foi complexo? Porque eu nunca fui rejeitada. Então, essa rejeição era... geralmente a gente pensa, rejeição pelo pai, pela mãe, mas não, eu nasci dentro de uma família muito acolhedora. Só que era a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, e aí começaram a vir os primos, o irmão. Aí a Vanessa, ela foi sendo deixada de lado. E eu não entendi, assim, era meio que tudo inconsciente. E eu transferi essa dor para o relacionamento íntimo amoroso. Então, eu me joguei em relacionamentos sem valor, abusivos, eu não me valorizava, transferi também para o meu profissional. Eu me sentia sempre o patinho feio. Então, mais ou menos, só para algo rápido, dos meus 15 anos até os meus 25 anos, durante esses 10 anos, eu sofri com umas 15 decepções amorosas. Tudo por conta disso. Quero ser reconhecida pelo externo, amada pelo externo, sempre procurando o externo. Por isso que foi muito complexo para entender. Olha, só hoje, depois que eu conheci o Espaço Humanidade, que eu me entreguei para esse chamado dentro de mim, que tem também uma outra parte aí, que eu entendi, caramba, era a dor da rejeição. Eu sempre senti a dor mesmo não sendo rejeitada. E desde pequena, eu sempre tive um chamado dentro de mim de querer ajudar as pessoas. O meu avô, ele era benzedeiro, benzedor, enfim, e ele benzia várias pessoas de bronquite. E eu, desde pequenininha, eu ajudava ele com as simpatias, eram filas e filas chegando. E eu achava aquilo incrível, e aquilo, falei, caramba, como que é legal? E eu nasci dentro de uma religião católica, e fui me aprofundando cada vez mais dentro disso. Só que não era aquilo. Com 16 anos, eu entrei no espiritismo, com a Umbanda, totalmente contra tudo aquilo que minha família sempre trouxe. Eu também, novamente, aí eu tive um processo dentro de mim. Fiquei durante um período e precisei me desligar também. Então, assim, aconteceram muitas coisas. Eu também, dentro disso tudo, meu profissional não dava certo aqui e ali, queria ser valorizada a todo momento. E aquele chamado, aquele vazio, cada vez mais aumentando dentro de mim. Eu não sabia mais, cheguei no processo depressivo. E aí, 2019, lá no momento de pandemia, dentro de casa, comecei a mexer, assim, no celular, no Instagram. Gente, Senhor, o que eu vim fazer? O que o Senhor tem para mim? E aí foi onde eu vi um dos seus vídeos e eu falei, uau, é isso. Achei o que tanto eu procurava. E através disso é que eu consegui me conectar aí com esse chamado, com essa questão de ter a oportunidade de atuar trabalhando e ajudando ao mesmo tempo. Não tem cunho religioso, mas a espiritualidade, ela está a todo momento, assim, junto com a gente, né? Hoje eu entendo, está tudo muito claro, e assim que eu encontrei, assim, o Espaço Humanidade, eu fiz parte do HT11, né, da turma 11, e a partir daí eu comecei a me aprofundar, atender com radiestesia,
Aí eu não sabia cobrar no começo, como é que eu faço? Aí eu fazia algumas trocas com algumas pessoas, aí eu comecei a fazer o tratamento humanoterapeuta. Só que o universo, ele foi tão assim que as pessoas foram chegando. E eu não entendia por que assim, caramba, eu trabalhava daí já numa empresa, era uma empresa que me proporcionou muitas coisas legais, e à noite eu tinha que atender, porque era o que eu gostava. Só que eu não conseguia me desligar daquela empresa, né? E eu lembro até hoje, assim, eu já atuava como terapeuta e na empresa, só que eu não conseguia me desligar dessa empresa. E em junho do ano passado, eu tinha 8 pessoas me esperando, 8 pessoas, eu já atendia 3 pessoas por dia depois do trabalho, e eu já tinha 8 pessoas me esperando, lista de espera. Falei, aonde, quando é que eu vou conseguir atender essas pessoas? Como é que eu vou fazer com tudo isso? A empresa teve algumas mudanças. Na segunda-feira, fui desligada do trabalho. Na terça-feira, já entrei em contato com essas 8 pessoas, e desde então, desde junho de 2021, eu só atuo como terapeuta. Só aí me aprofundei na psicanálise, na metodologia, entrei no Humano Master justamente para agregar mais conhecimento, e venho aí estudando cada vez mais. E hoje eu só vivo de terapia, só terapia e não vejo mais. Eu me sinto assim realizada com tudo isso. É muito bom. Você trabalhava com o que antes, Van? Eu trabalhava na área comercial, vendedora, e hoje eu entendo até por isso, porque eu pedi assim, falei, Senhor, né? Eu não aguento mais. Será que é para mim vendas, né? Vendas, será que é isso? E não, graças às vendas é que eu consigo desenvolver a comunicação para atuar como terapeuta. Que Desde legal, muito pequena legal. também, muita vergonha, muito tímida, nossa, eu me escondia, né, por conta dessa dor da rejeição também. Claro. É, Quanto você também se rejeitava, né? Acho que você fala isso, que você vem de uma família, que não fazia sentido aquela rejeição, porque você tecnicamente não tinha sido rejeitada, né? Efetivamente, jogada, né, dada, ou enfim, não tinha uma coisa, o pai foi embora, a mãe foi embora, não, nada que quando você olhasse tinha alguma coisa de fato, mas existia em você aquela dor da rejeição, e aí você percebe que também você, o quanto você, né, não sabia o que era, quem você era, e sempre precisando de fora alguém que validasse, então você acabava rejeitando a si própria, esperando que o de fora não a rejeitasse, né? Então, muito legal. E aí, pelo que eu entendi, nesse processo todo que você foi vivendo e tal, de, claro, os relacionamentos bagunçados, porque se você não, você quer que o outro te aceite, mas você não se aceita, então a frequência não tem sintonia, né? Então, é muito... Se você vibra a rejeição, o que você vai fazer energeticamente, por mais que você queira que o outro fique, é rejeitar. Porque é o que você vibra, né? Então você atrai de alguma maneira, mas logo rejeita, porque é o que vibra em você. E isso aí funciona para todas as outras áreas também. E aí, pelo que eu entendi que você falou, todo esse processo, Van, ele te levou para um processo depressivo, é isso? Você falou muito sucintamente, mas você chegou a se perceber depressiva, ou muito entristecida, enfim, e aí esse caminho dentro do manoterapeuta te leva para sair dessa condição? Como é que foi isso, essa parte da depressão aí, se é que eu entendi direito, como é que é isso? Sim, a depressão eu senti um vazio muito grande, a falta, na verdade, né, de mim mesma, né, um vazio muito grande, uma depressão. Por vários momentos eu quis desistir da minha vida, né? Por vários momentos, não, eu não tenho jeito, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou aqui? Então, existia também uma revolta. Entrei em processos, sim, depressivos. Não, só que eu não procurava ajuda, né? Eu não procurava. Eu achava que era quando alguém chegava em mim assim, já tentei fazer terapias lá atrás,
eles falavam assim, viu, mas está dentro de você. E hoje, quando eu falo para as pessoas está dentro, eu já falo assim, já sabendo que para elas é complicado entender que é realmente, de fato, é um complexo dentro da gente. Entender que o problema é aqui e não no externo, né? Mas eu entrei, sim, no processo depressivo e na dor, através da dor, é que eu me conectei aí com o Espaço Humanidade e aí eu comecei a assistir os vídeos, fez tudo muito sentido e eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Então, foi o caminhar. A rejeição, ela existe ainda dentro de mim? Claro, é uma frequência minha. Só que hoje eu sei lidar com essa rejeição. Hoje é uma outra versão, né? Então, o que eu mais atraio são pessoas com a mesma dor, né? É incrível. É a nossa maior dor se transformando na nossa maior força, porque a gente tem essa É. frequência dentro da gente. Então, no seu caso, esse movimento da rejeição, né, essa frequência de rejeição que habitava dentro de você, você a reconhece ainda, você sabe como é que ela vibra, qual é essa frequência. Só que agora você já tem ferramenta, material, e isso tá na polaridade da cura. Então, quando uma pessoa chega, ela chega pela frequência, né, pela sintonia daquilo que você tem, só que você já tem aquilo também que é o remédio, aquilo que vai causar a cura, que na verdade é a frequência modulada da cura, né? Daquela rejeição. Então, por isso que você atrai por duas razões, porque você sabe como aquela dor dói, então você vai ser um excelente instrumento, e porque você também, apesar de saber como dói, você sabe que é possível sair dali porque você saiu, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, para ver se você consegue identificar aí, de tudo que você viveu, né? Chegou um momento ali dentro do manoterapeuta, enfim, não sei em que momento exato, você vai poder me dizer melhor, teve alguma coisa? Porque a gente escuta muito assim, foi um divisor de águas na minha vida, mudou da água para o vinho, tal. Sim, mas você consegue me identificar qual foi o momento que fez assim, ou qual foi a frase, ou qual foi o vídeo que quando você viu mudou, ou qual foi a situação, o que foi feito ou foi dito, ou quando você fez determinada técnica em você, que ali veio uma informação, ou se conectou com alguma equipe espiritual, enfim, que você falou, caramba, e dali tudo fez uma transformação. Você consegue achar esse momento ou não? É difícil? Assim que eu conheci o Espaço Humanidade, eu entrei no humanoterapeuta, eu comecei, aí veio, na época, veio a mesa da radiestesia e da quantiônica. E aí eu só comecei na radiestesia. A virada de chave foi quando as pessoas começaram a chegar e, caramba, não é só radiestesia, aqui é mais profundo. E aí eu entrei num tratamento, procurei por um outro terapeuta, eu não estava conseguindo concluir o curso. Por quê? Porque tinha muito preconceito dentro de mim. Dentro de mim falava assim, será que da responsabilidade, do medo de ser responsável pela vida do outro, existia um processo aqui dentro, né? Então, eu procurei ajuda de um humanoterapeuta e foi tratado, sim, e através desse tratamento é que virou a chave, eu concluí o curso, e aí é que abriu mesmo, aí que veio, porque aí eu compreendi todo o processo. Só que no momento que eu recebi as mesas, o pêndulo, eu falei, como é que eu não descobri isso antes? Sabe? Foi mais ou menos como pôde, como, né, aconteceu. E claro que o universo ele vem trazendo pessoas que vai agregando e mostrando para você que é o seu caminho, né? Eu comecei a fazer radiestesia numa amiga minha, e ela, não, é sensacional isso, ela começou a indicar para as pessoas, então foi ela que pegou na minha mão e vamos lá. E aí eu fui, não, vamos lá. Mas porque ela sentiu nela, né? Ela sentiu alguma diferença energética nela
E aí ela falou, caramba, isso aqui me ajudou, pode ajudar outras pessoas. E ela foi indicando. Exatamente. E aí você falou, estou vivendo de terapia, esse momento presente, como tá agora? Como é a sua agenda? Como é a sua vida? Quantos dias por semana você atende? Quantas horas? Como tá essa vida financeira? Se você puder dividir com a gente, como é que tá essa vida de profissional terapeuta agora? Ah, bom, hoje eu me sinto muito realizada e é só o começo, assim, que eu penso. Eu comecei, fiz a transição, já comecei com 4 a 6 pessoas por dia, né? O meu atendimento acontece de segunda a sexta. Eu precisei esticar o meu horário por conta da quantidade de pessoas. Eu atuo das 9 até o meu último atendimento é às 20h30, porque hoje eu tenho 60 pessoas atendendo. Caramba, que É legal! muita gente e eu tenho lista de espera. Dentro dessas pessoas, eu atendo como psicanálise a cada 15 dias, alguns processos, eu atendo como humanoterapeuta, radiestesia também, mas hoje são 60 pessoas, assim, semanalmente ou a cada 15 dias falando com Que elas. legal, que legal. É, E quanto que você, se você se sentir confortável de dizer, quanto que você consegue tirar mais ou menos por mês, uma média mais ou menos por mês, com esses atendimentos todos que você faz? tá. É assim, o que eu posso passar, porque eu não me sinto confortável em trazer valores. Então fica tranquila, então 60 pessoas é um valor muito bom. Mas eu digo assim que eu trabalhava numa empresa multinacional, tive um cargo ali legal, e hoje eu atuando assim, eu ganho o triplo do que eu ganhava naquele lugar. Que Então, legal. eu acho que já dá para ter aí uma margem. E hoje eu Tá, então, sou totalmente realizada com tudo que isso, com certeza. bom, que bom. E o que que você, quando você olha assim para tudo, o que que você acredita que acredita ou que né, que é possível hoje para a Vanessa, que não era possível antes? O que que você sente na sua vida que hoje é possível, que antes você não conseguia acessar, não tinha, não conseguia fazer? É. Hoje eu reconheço que existe uma centelha divina aqui dentro de mim, e que se existe essa centelha divina, eu sou um ser divino, e que aqui dentro, existe um divino, e que eu posso manifestar e criar aquilo que eu desejo, que nada impede, nada é impossível. Tudo que a gente sente, a gente pensa, a gente cria. Existe um Deus aqui dentro. E esse Deus está dentro de cada pessoa, de cada ser. Então, eu acho que hoje o que eu penso, nada impede, a não ser eu mesma. Então, eu quero cada vez mais me aprofundar em autoconhecimento para me conhecer, para trazer ainda mais autocura, né, nesse desenvolvimento e também ajudar o próximo, ajudar outras pessoas a enxergarem da mesma forma que eu enxergo, porque é sensacional. É muito, assim, eu falo Oh, para todo mundo, é muito louco tudo isso. é muito bom, né? Aí a gente pensa, caramba, é tão simples assim, né? Entre aspas, né? Mas quando a gente está na dor, a gente não consegue enxergar tudo isso. Mas hoje eu sinto Sabe isso. uma coisa que é legal, conforme você vai falando? Porque assim, ó, você conseguiu enxergar o divino dentro de você, o tamanho da luz que você é, né? E era exatamente o tamanho desse divino e dessa luz que você estava rejeitando. Você Isso rejeitava a mesmo. si mesma. Então, não, o medo é do tamanho daquilo que a gente pode ser. Então, muitas vezes a gente tem medo, eu falo sempre, né? Existem dois medos. O medo da ausência da vida, né? Que é a possibilidade da gente morrer, né? De ter medo de coisas que possam acontecer que tirem a nossa vida. E o medo da plenitude da vida, né? Então, muitas das pessoas que chegam até a gente, elas têm muito medo do tamanho que elas podem ser, do tamanho da luz que elas são. E aí, quando eu tenho esse sentimento de abandono, de rejeição, internamente,
eu quero deixar quietinho todo esse brilho, todo esse divino, né? Então, que bom que você conseguiu reconhecer o seu divino, acolher ele, né? E não aquietar ele lá, acolher e ajudar outras pessoas nesse caminho também, né? Porque eu tenho certeza que muita gente que chega em você tem a mesma frequência, e aí é nesse divino que não é melhor do que ninguém, né? Não tem um divino melhor do que o outro. Todas as essências são divinas e precisam ser reconhecidas e manifestas. Então, que bom que você parou de rejeitar essa luz maravilhosa e que é sua, né? Que é a sua essência, e passou a manifestar ela e deixar ela fluir. Que é isso. Então, obrigada, muito, muito obrigada por você ter parado um pouquinho nessa sua agenda cheia, gorducha, cheia de gente. Maravilhosa. Você parou um pouquinho para conseguir falar um pouquinho com a gente, para dividir comigo um pouquinho da sua história, na sua trajetória toda, comigo, com todo mundo, que você sirva de inspiração. Tem tanta gente que fala, eu não tenho nenhum problema, e eu me sinto até ingrata, né? Tá? Eu tenho uma vida boa, uma família boa, pais que me amam, e eu tô aqui ainda triste e reclamando, parece que sou ingrata, né? Que tem muito isso, tem gente que não se sente nem no direito de ficar triste porque não tem razão para isso, mas dor dói. Dor dói. Bom Exatamente. que você conseguiu parar um pouquinho para dividir comigo, com todo mundo, para as pessoas poderem também se reconhecer nessa sua história aí, quem sabe servir de inspiração para outras pessoas. Obrigada, obrigada mesmo, Iva. Imagina, eu que agradeço de coração mesmo pela oportunidade, eu agradeço, Andresa, assim, literalmente você veio para abrir aí, acho que um portão enorme mesmo, para acolher muitas pessoas e, ao mesmo tempo, para despertar nós, como terapeutas, para atuar aí nessa linhagem. Eu que agradeço. Tá? Agradeço. Obrigada por fazer parte da nossa família Humanidade. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.